Já estamos no terceiro módulo do nosso curso. E aí, você está gostando do curso? Agora a gente vai falar de um assunto delicado, né? Nós falamos na primeira parte desse módulo sobre o perfil do profissional e agora a gente vai trabalhar como recrutar. Para que você tenha uma equipe bacana, que trabalhe, que conquiste realmente o seu cliente, você precisa pensar muito bem nesse processo de recrutar pessoas. Então, como recrutar? Primeiro de tudo, você tem que identificar qual que é o perfil do seu cliente, traçar o perfil do profissional. Isso nós falamos na aula anterior. Depois que você traça isso, você precisa ter muito claro quais são os termos da contratação. Antes até de fazer o anúncio que você tem uma vaga, você precisa definir quais são os termos de contratação. No próximo módulo eu vou falar um pouquinho mais sobre os aspectos jurídicos, a lei do salão parceiro, a CLT, quais são essas diferenças, tá? Mas para fazer esse processo de recrutamento, esse processo de anunciar a vaga, você precisa ter muito bem definido o perfil de profissional que você precisa e quais são os termos de contratação. Tendo isso definido, vem a parte de anúncio de vaga. Você precisa comunicar ao mercado que você está buscando aquele tipo de profissional. Eu utilizo algumas ferramentas para que isso seja possível. Como eu trabalho com mentoria, com coach de profissionais da área da beleza, nas minhas redes sociais eu tenho muitas pessoas da área, muitos profissionais da área. Então, uma ferramenta que eu utilizo é o anúncio no Facebook e no Instagram. Sempre que eu tenho uma vaga de um profissional, um cabeleireiro, uma esteticista, uma manicure, eu faço anúncio através das redes sociais, porque aqueles que já me seguem há algum tempo, me acompanham, podem se candidatar a essa vaga dependendo do perfil. Pode ser que você, gestor de salão de beleza, não tenha esse mesmo número de seguidores. Nós temos outras ferramentas. Olha lá, eu tenho o Carreira Beauty. Carreira Beauty é um portal onde os profissionais e as empresas da área da beleza têm ali um network muito bacana. Nós temos a possibilidade de anunciar uma vaga. No site do Carreira Beauty, você se cadastra, você anuncia que tem uma vaga e os profissionais que estão buscando uma colocação podem ali se candidatar. Você também tem o portfólio de vários profissionais. Muitos profissionais têm o carinho, têm o cuidado de manter esse portfólio atualizado. E ali você vai ver fotos dos trabalhos deles, contatos. É uma maneira de você buscar profissionais. Uma outra maneira é esse Indeed, que é um site de recrutamento, onde você anuncia vagas. Eu tenho utilizado esse site, eu tenho tido uma grande procura, sim, de profissionais da área da beleza. Ele não é um site especializado na área da beleza, mas tem me trazido um bom retorno. E aí muitos podem achar até estranho, OLX. Sim, o OLX também é um portal de busca de profissionais. Também é uma ferramenta. O OLX não é só para vender ou desapegar. Ele também tem ali um espaço para anúncio de vagas. Eu também tenho tido um bom retorno através desse site, principalmente nesse último OLX para manicures. Cabeleireiros eu sinto que não tem uma boa aderência a essa ferramenta, mas manicure sim. Eu tenho encontrado muitas manicures através dessa ferramenta. Então, vamos lá, regace as mangas, entre nos sites, anuncie as suas vagas. Isso é um passo importante do recrutamento, o anúncio das suas vagas. Bom, dentro do processo seletivo, depois que você anuncia as vagas, que as pessoas vão até você faz o agendamento, vem o processo seletivo. A primeira etapa do processo seletivo é uma entrevista. E o que você deve abordar nessa entrevista? Então você deve pesquisar qual que é a experiência dessa pessoa, se ela tem experiência na área ou não.
Muitas vezes é interessante você contratar profissionais até mesmo sem experiência. Você pode ir nas escolas de formação de profissionais e contratar profissionais para que você comece a treinar e moldar esse profissional conforme a sua necessidade. Esse é um passo que empresas um pouco maiores, com um pouco mais de estrutura, podem utilizar. Se você vai abrir uma empresa agora, você vai precisar de alguém que já tenha experiência. Então, na entrevista, veja qual é a experiência. Como foi a contratação anterior, como essa pessoa está habituada a trabalhar, se é CLT, se é processo através da lei do salão parceiro. Você tem que apresentar nessa entrevista quais são as condições de contratação e qual a projeção de crescimento. Mostre a esse profissional o quanto ele pode crescer, o quanto ele pode se desenvolver se ele vier a fazer parte da sua equipe. Passando essa entrevista, é essencial na área da beleza que você faça um teste. Exatamente. Aí tá uma imagem, né, do certo e errado numa esmaltação. Não só na esmaltação, não só na manicure, na pedicure, na depilação, na estética, no cabeleireiro, você precisa sim fazer um teste com esse profissional. E o que avaliar nesse teste? Bom, você vai avaliar a postura profissional, como ele se comporta, como são os jeitos dele, como ele conversa. Você vai observar qual o uso de equipamentos, como ele usa o equipamento, como ele maneja, como ele segura um secador, como a manicure segura um alicate, ela consegue ter um bom manuseio dos equipamentos, ela tem ali um manejo dos equipamentos adequado ou não. O uso dos produtos, você consegue observar ali já se existe alguma nuance de desperdício ou não, se ele sabe a ordem correta dos produtos e o tempo de cada procedimento. Além, óbvio, de analisar a técnica, né, o resultado daquele trabalho, o tempo que ele leva. Isso é muito importante. Quando você define o perfil do seu cliente, você sabe se o seu cliente quer mais agilidade ou não. Então, analisar esse tempo de cada procedimento é essencial. Bom, essa aula fica aqui. Nas próximas aulas a gente vai ver como fazer o processo de integração, o treinamento. Me acompanhe!